Boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma entrevista do programa Educação Infantil na Roda e vamos tratar hoje da questão de por que participar da consulta pública sobre os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil do MEC. Eu sou Ariete Brúzios, do Fórum Gaúcho de Educação Infantil e do Fórum Permanente de Educação Infantil aqui de Novo Hamburgo e de São Leopoldo. E nós temos hoje, como convidadas queridas, uma representante do MIEB, a Viviane Ashkancian, uma representante coordenadora do GPI, Maria Luísa Rodrigues Flores, e uma representante do GPR-PPE, Monique Robani. Então, nós temos o objetivo, então, com esta atividade, de promover um espaço de divulgação desta consulta pública sobre os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, fomentando uma maior participação de entidades do campo no estado do Rio Grande do Sul e debates sobre tópicos relevantes acerca do conteúdo da consulta. Nossos parceiros para essa noite são o Programa Educação Infantil na Roda, da FACED URGS, o GPI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Políticas Públicas da Educação Infantil, também da FACED URGS, o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, o FORPEI, o MIEB, que é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, e o GPR-PPE, que é o Grupo de Pesquisas de Relações Público-Privado da Educação, da FACED URGS também. Nós vamos iniciar, então, com uma rodada de apresentação das nossas convidadas, iniciando pela Maria Luísa Rodrigues Flores, pela Viviane, depois pela Malu e depois pela Monique. Tá certo? Podemos começar, então. Boa noite, eu sou a professora Viviane, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente represento o Comitê Diretivo do MIEB na região Sul, eleita para a região Sul. Olá, sou a professora Maria Luísa Flores, da Faculdade de Educação da URGS, da área de Política e Gestão da Educação, e sou da coordenação do Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na Roda, que está aqui organizando essa roda de entrevista, e também do nosso grupo de pesquisa, o GPI, além de integrar o Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Boa noite, eu me chamo Monique Robani Montano, integro o GPR-PPE, que é um grupo de pesquisas da relação público-privada em educação. Sou professora aposentada da Rede Municipal de Porto Alegre. Bom, a gente vai iniciar, então, com uma pergunta para cada uma das convidadas, depois uma segunda rodada, também de perguntas, e vamos finalizar, então, com as considerações finais. As considerações, então, onde cada uma terá um tempinho para apontar ainda alguma questão que lhe vem, sobre esse preenchimento, sobre essa participação importante, esse preenchimento desse formulário, que é uma forma da gente participar, também qualificando esses parâmetros de qualidade, tá bom? Então, vamos iniciar com a professora Viviane. Pergunta, então, para o MIEB. Você poderia situar a consulta aberta pelo MEC e a relevância da ampla participação de entidades do campo da educação? E de que forma pode ser efetivada a participação social neste momento? E no âmbito desta consulta, quais são os prazos e as condições? Seja bem-vinda. Então, este momento é um momento de retomada da democracia, é um momento onde a gente novamente tem abertura para participar, e o MIEB, como movimento, ele incide na formulação e nas reformulações das políticas, Nesse sentido, nós viemos, ao longo desse tempo, de 2024, principalmente, já pensando algumas reuniões e algumas discussões internamente, nos fóruns, e tivemos uma reunião ampliada na semana passada, envolvendo
as pessoas que são militantes na área, né? A retomada desse documento do parâmetro que está em consulta para a participação da sociedade é um momento onde apenas uma das pessoas com o seu CPF vai responder na consulta, mas ela está representando um coletivo, não é uma consulta individual, é uma consulta para grupos de pesquisa, para instituições, para movimentos, então sempre tem uma representatividade, é importante essa discussão daquela instituição para o preenchimento. Então, a pessoa que responde vai situar quem são esses sujeitos que participam dessa consulta. Esse documento, ele retoma, na verdade, os parâmetros, o volume 1 e 2, que foi de 2006, mas publicado em 2008. Depois, em 2017, a gente teve um novo documento, publicado em 2018, né? E 2020 se retoma novamente a discussão. O Ministério da Educação tem incidido nessa discussão, envolvendo diferentes segmentos, a sociedade como um todo. É importante ressaltar também que, num dos determinados momentos, as universidades voltam a ser interlocutores importantes e fomos chamados para representar as universidades brasileiras, né, numa primeira rodada. Após isso, então, foi aberta a consulta, nós temos um prazo até o dia 26 para responder. Após o dia 26, novamente, vai ser aberto para uma reunião na CAPES, no dia 1º de março, para retomar esse documento, retomar a consulta, encaminhar para o ministro e depois ao Conselho Nacional de Educação. Então, nós temos esse prazo, é um prazo de participação coletiva que a gente convida todos a serem interlocutores, a participarem dessa consulta, né? Seguindo, então, professora Maria Luísa, você representa um grupo de pesquisa da URGS, você coordena e representa um grupo de pesquisa que também é da URGS, mas que é o GEPE, que se dedica a estudar a qualidade da oferta de educação infantil. Poderia situar este documento, que apresenta parâmetros de qualidade para a educação infantil, no escopo das produções e discussões nacionais sobre a qualidade da oferta? Então, esse documento, como a Viviane disse, né, essa consulta está partindo de um documento de 2006, muito importante para nós, muito relevante àquela época, e que representava, naquele momento, né, o que a gente tinha de concepções em relação a parâmetros de qualidade da educação infantil. De lá para cá, vejam que já são quase 20 anos que se passaram, e a gente avançou bastante nessas últimas décadas, né? Tirando os últimos anos em que não tivemos um investimento mais forte na política educacional, de valorização da política educacional e de avanço nesse sentido, e menos também para a educação infantil. Anteriormente, a gente teve um processo muito importante de produção de documentos, então esse é mais um, né? Lembrando que a gente teve, por exemplo, aquele conjunto das carinhas, lá dos anos 90, né, que foram documentos bem importantes para nós, pós-Constituição, que tratavam das políticas, tratavam da identidade profissional, da identidade da educação infantil. Depois a gente tem os indicadores da qualidade, em 2009, depois dos parâmetros, um documento de referência para nós, bastante utilizado pelas redes, né? O próprio conjunto dos parâmetros, os encartes, o parâmetro de infraestrutura, parâmetro de qualidade. Então, a gente veio produzindo ao longo de algumas décadas aí, uma produção importante em relação ao que entendemos como qualidade da educação infantil. E nesse processo de construção, a gente elaborou as atuais diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são de 2009, né, que é um documento reconhecido no campo e que nós entendemos que ainda é atual, associada à resolução 05 com o parecer 20, ambos de 2009, nós temos dois documentos fundamentais que, inclusive, tem que nos servir de lente para olharmos agora para esta proposta de parâmetros nacionais de qualidade, para ver se realmente os nossos avanços conceituais e também das práticas estão reconhecidos neste documento
E o que mais nós podemos fazer, pensando que esse documento vai nos orientar por mais alguns anos, né? Fazendo a conexão desse documento com o Plano Nacional de Educação, o próprio plano traz uma estratégia que deve ser garantida a avaliação periódica da qualidade da educação infantil, envolvendo aspectos como a infraestrutura, a formação profissional, materiais, né? São vários elementos que são trazidos ali naquela estratégia, considerando os parâmetros nacionais de qualidade. Então, por isso é bem importante que a gente esteja fazendo esse processo de atualização dos parâmetros de qualidade no momento em que a gente também viveu uma Conferência Nacional de Educação, elaborou um consolidado de proposições para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Então, Monique, você representa um grupo de pesquisa da URGS coordenado pela professora Vera Peroni, que há várias décadas se dedica à pesquisa sobre as parcerias público-privado, as PPPs, né? No Brasil, na América Latina e em países de outros continentes, como a Inglaterra e Portugal. Você poderia nos explicar brevemente como têm se caracterizado as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada no caso da oferta educacional? E quais deslocamentos ocorrem em relação ao papel do Estado? Bem, primeiro situar que esse nosso grupo, há mais de 20 anos, ele pesquisa sobre a parceria público-privada, inicialmente aqui no Brasil, nos anos de 2001. Posteriormente, essa pesquisa se estende para a América Latina, e agora nós temos pesquisadores mais ou menos, talvez até mais, uns 25 pesquisadores, e estamos desenvolvendo este olhar, né, esta análise sobre a América Latina, que envolve o Brasil, o Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile, Bolívia e o México, inclusive. Tá? Então, entra o México agora nessa versão do ano de 2022. Por que nós entendemos importante a participação? O nosso grupo, nesses 20 e poucos anos, tem se dedicado a desenvolver, a construir conceitos, inclusive. E qual é o nosso conceito de democracia, né? O nosso conceito de democracia, ele se define pela materialização de direitos sociais em políticas sociais. E mais ainda, essa democracia, ela se dá pela participação e pelo acompanhamento ao longo da efetivação das políticas, que é feita pelo cidadão, no sentido de se aprimorar o percurso desta política. Então, o nosso entendimento é esse, é que é um processo que tem que ser participativo e fazemos a defesa da oferta pública gratuita, de qualidade da educação infantil para todas as crianças. Então, essa é só para situar como o GPR-PPE se inclui nessa discussão. Em relação à segunda pergunta, como é que tem se caracterizado as parcerias? Bem, nos países pesquisados, nós podemos dizer que cada país tem suas particularidades, tá? Mas eles também têm uma unipolaridade que ela se uniformiza nas práticas econômicas e políticas, tá? E entendemos que a parceria público-privada é uma relação e ela é processo. Alguns países tiveram, desses países pesquisados, tiveram o bem-estar social, outros não. Então, isso é muito definidor deste processo, né? E esse processo e essa relação que se faz pelos diferentes interesses dos sujeitos, sejam eles públicos ou privados, e aí diga-se coletivos ou individuais, pelos seus interesses e a correlação de forças que se tem, vai definindo o rumo da política, né? Nossa compreensão é que quem está em crise é o capital, tá? E neste contexto,
do capital em crise é um estado mínimo para as políticas públicas, tá? E aí a educação é uma política pública, né? No Brasil, o que a gente tem visto? No Brasil, a gente tem visto a minimização das políticas sociais e a oferta da educação infantil tem entrado muito pelas parcerias, né? Percebemos a participação cada vez maior das entidades da sociedade civil nesta oferta, assumindo um papel que é de responsabilidade do Estado. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. E quais os deslocamentos? Então, é isso. O Estado se desresponsabiliza da oferta, repassa para a sociedade civil, que o faz com menos recurso, porque um Estado neoliberal, ele é um Estado máximo para o privado e mínimo para as políticas sociais. Então, essas políticas sociais, como, por exemplo, a oferta da educação infantil, ela é feita com menos recurso e, portanto, nós temos aí alguns ajustes que são feitos, digamos, ajustes fiscais que são feitos. A valorização de profissionais, o número de crianças por professores, a qualidade dos ambientes. Então, e isso acontece porque a educação recebe cada vez menos recursos. Obrigada. Prosseguindo, então, Viviane, quais documentos o MIEB, com a apresentação da agenda e princípios do movimento, você indicaria para apoio à participação na consulta aberta? Bom, a partir da fala da Malu, a gente pode pensar na importância de retomar a história. A área teve muitas produções e muitos avanços ao longo dos anos. Então, esses avanços, essas concepções, as pesquisas nos acompanharam. Juntamente, nós vamos ter toda uma produção legal, inclusive, e essas legislações aqui nos acompanham também para poder responder ao documento. Então, o MIEB, ele tem um site que é www.mieb.org.br. Neste site, vocês podem acompanhar o movimento, 25 anos do movimento. Neste movimento lá, então, a gente tem uma biblioteca, e nessa biblioteca a gente tem os documentos oficiais e temos também notas e posicionamentos em relação aos pontos frágeis para que vocês possam pensar, por exemplo, o acesso, a permanência, a formação, a defesa do professor na educação infantil, e não de outros profissionais. Nós estamos falando da primeira etapa de educação básica, e a LDB 9394, 96 fala que é professor. Então, sempre a defesa que se faz é a defesa a partir da legislação, né? Lá dentro também do site vocês vão encontrar a carta de princípios. Essa carta de princípio vai reger todos os movimentos de todos os fóruns dos diferentes estados brasileiros, de todas as 5 regiões do país. Então, quem participa dos fóruns, sejam eles regionais, municipais, estaduais, vai estar acompanhando a discussão, e quem não participa pode, então, buscar nessa biblioteca, no próprio site do MIEB, esses documentos. Vocês vão encontrar também a carta, que foi a carta do final do evento ano passado, em Brasília, em 2023. Nessa carta, a gente reúne sempre todas as questões discutidas nos fóruns estaduais, regionais e no nacional. Então, nessa carta, a gente faz a defesa desses princípios e da própria legislação. Defendemos uma educação pública, né, para todos. E ainda nós temos as moções na CONAI, né, que vocês podem encontrar lá, que também são defesas que a gente faz na área da educação infantil, né? Então, são questões importantes que quem vai responder pode buscar como subsídio. Malu,
Nesse sentido, prosseguindo então, quais conteúdos da política educacional poderíamos dizer que estão em disputa neste documento e que destaques o GT poderia fazer, chamando atenção sobre conteúdos específicos do documento? Você poderia indicar especificamente a dimensão e um ou mais parâmetros de destaque? Sim, então, assim, nós diríamos que todas as políticas estão presentes nesse documento, né? Ele está ali organizado em 5 dimensões: a dimensão gestão da educação, subdividida, 2 pontos, acesso e permanência; a dimensão identidade e formação profissional; a outra dimensão, proposta político-pedagógica; a quarta dimensão, avaliação e monitoramento da qualidade da rede; e a quinta, infraestrutura, edificações e materiais. Então, vejam que nessas 5 dimensões a gente tem a base, né, que sustenta uma oferta de educação infantil no âmbito de um sistema educacional. Então, todas as políticas estão em disputa nesse documento, né? Acho que a gente tem que ler o documento com um olhar informado neste sentido, porque numa sociedade desigual como a nossa, em que nem todas as pessoas têm acesso aos direitos sociais, sendo a educação o primeiro desses direitos sociais, no momento em que a gente elabora um documento de parâmetros nacionais de qualidade, que deverá orientar a avaliação dessa qualidade da oferta, ele não é um documento ingênuo. A gente tem que entender que ele é um documento interessado, né? É um documento que tem interesse no seu texto, na sua formatação, em defender algumas questões, seja na própria definição do nome de uma dimensão, ou das subdimensões que foram contempladas em cada dimensão, os parâmetros que foram elencados, né? Enfim, acho que o que tem de bom para a gente valorizar nesse momento é que nós estamos tendo a oportunidade de participar, né? Lá na participação, quando a gente está preenchendo o documento, tem a opção concordo, em que a gente mantém a concordância com o texto do parâmetro, ou discordo, quando a gente não concorda. Quando a gente clica lá no discordo, abre uma janela onde a gente pode dizer em que sentido discorda e, inclusive, propor uma nova redação para o documento, para aquele parâmetro, né, que a gente clicou assinalando discordância. Então, vejam que a questão da concepção que orienta o documento, ela está presente nas 5 dimensões. E ali nós estamos disputando o conteúdo em relação ao acesso à educação infantil, currículo da educação infantil, formação dos profissionais, a sua identidade e quem são esses profissionais, né? E a formação inicial e continuada, a questão da avaliação, que está lá na dimensão 4, o financiamento que tem que sustentar toda essa infraestrutura que nós entendemos que é preciso ter. Então, todos os campos da política, que a gente chama, né, eles estão ali, em disputa. Então, a gente precisa analisar cada um desses aspectos, né? Eu vou destacar 4 aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O primeiro deles, o próprio 1.1.1, então, chegando lá no parâmetro, ele vai falar do atendimento às crianças de 0 a 36 meses. O que a gente tem observado a partir das nossas pesquisas é que as crianças de 0 a 24 meses não estão sendo atendidas pelos sistemas públicos municipais. O atendimento tem iniciado a partir das crianças com 2 anos, por uma opção inconstitucional, podemos dizer, porque a Constituição diz que o direito se dá desde o nascimento, né? Então, pensamos que aqui, neste parâmetro, a gente pode, na participação, sugerir uma desagregação por idade nesta avaliação que vai ser feita, porque vejam que esse documento será um parâmetro que será usado para se avaliar a qualidade de um sistema, como a gente disse no início, talvez por 10 anos, talvez por mais, né? Então, não nos interessa mais avaliar a qualidade de um sistema pela média do atendimento 0 a 3, 0 a 36 meses, 0 a 3 anos. Por quê? Porque tem município com 50% de atendimento, ou seja, já alcançou a meta do Plano Nacional de Educação, mas ele só atende a partir dos 2 anos, ele atende só crianças de 2 a 3 anos.
Então, ele não está atendendo a padrões de qualidade. Então, achamos que esse aspecto é um aspecto importante para a gente chamar a atenção. E aí, cada pessoa de cada município aí sabe qual é a sua realidade e saberá preencher o documento e complementar, chamando atenção aquilo que acha importante. Um outro ponto que nos chamou a atenção é o 1.119. Este ponto diz que é preciso estar claramente definidos critérios de prioridade no atendimento. Vejam só, é outro que a gente diria que é inconstitucional. Por quê? Porque se é desde o nascimento o direito e para todas as crianças brasileiras, não há que se criar parâmetros de prioridade para uns ou para outros. Ainda que a gente saiba que esses parâmetros são criados, às vezes de maneira interinstitucional, no âmbito do município, tentando contemplar prioritariamente crianças vinculadas ao Bolsa Família, ou crianças de regiões mais fragilizadas, mais vulneráveis, né? Mas nem sempre esses critérios são adequadamente elaborados e nem cumpridos, e nem transparentemente divulgados o fluxo de seleção das crianças. Mas, sobretudo, o que nós queremos chamar atenção é que não pode haver critério. Nós temos é que criar vaga para todos. Então, se lá no plano anterior, que era o 2001, 2010, nós já tínhamos essa meta de 50%, e a gente tinha que ter alcançado até 2006 30%, e não alcançamos. Chegamos agora em 2024 e não alcançamos novamente os 50% de média nacional, viu? 50% é média. E a média quer dizer que tem município com 5%, com 6%, com 7% de atendimento, né? Então, passados esses 24 anos, lá do PNE 2001, pensamos que é tempo de se garantir vaga para todos e não referendar num documento que será tomado como regra, como parâmetro, como princípio, ficar hierarquizando crianças para garantir o acesso. Tá? Então, esse é o segundo aspecto que a gente quer destacar. O 1.1.13 se refere a tempo integral, e o texto diz que prioritariamente deve-se garantir tempo integral. A gente sabe que esse prioritariamente na legislação não funciona, né? Porque não deu para dar prioridade e se faz de outro jeito, né? E fala lá o atendimento em tempo integral mínimo de 7 horas. Ora, a gente sabe que para a nossa realidade, a educação pública é a única a qual as populações mais vulneráveis conseguem acessar. Então, elas precisam de oferta pública e oferta pública em tempo integral. E elas perderam nos últimos anos esse direito para a pré-escola, que está basicamente ofertada duração de jornada parcial de 4 horas, em escolas que antes eram só de ensino fundamental, e a própria creche 0 a 3 também vem perdendo direito ao tempo integral. Então, a nossa defesa é de tempo integral, e um tempo integral que atenda a demanda da comunidade, que garanta o acesso da família ao trabalho, tendo este espaço, porque isso está lá nas diretrizes, é a função sociopolítica e pedagógica da educação infantil. Não basta só as 4 horas de função pedagógica, né? A educação infantil tem função sociopolítica e pedagógica, segundo as diretrizes. Então, a gente defende o direito ao tempo integral. E o 1.117, que depois a Monique pode complementar mais aí, na sequência, né? Que fala que é preciso ser considerado o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A gente entende que esse conteúdo não é deste documento. Esse documento, como um documento de princípio, regra e padrão, ele tem que falar da qualidade. E a qualidade é para todos, independente da tipologia de atendimento, o município tem que garantir qualidade. Como administradora do sistema, a Secretaria de Educação tem que olhar para as instituições privadas também, que oferecem educação infantil no âmbito do seu sistema. Então, a qualidade é qualidade para todos. Entendemos que não dá para trazer para um documento de padrão, de referência, que deve haver oferta de parceria no âmbito do município. Entendemos que isso é conteúdo de um outro documento. Existe um documento de 2009 com orientações sobre convênios que também pode ser atualizado, porque ele está anterior ao MIROSC, ele está desatualizado. Então, no caso de haver parceria em algum município para oferta de educação infantil, que vá se olhar para um documento específico. Agora, o padrão aqui é padrão de qualidade independente da tipologia de instituição e da localização, seja urbana, seja rural, seja para educação quilombola, educação indígena, ribeirinha, é qualidade para todos. Bom, então, dando prosseguimento,
Passo, então, para a próxima pergunta para a Monique, que inicia assim: no caso específico da educação infantil, na dimensão 1 e em outras, temos parâmetros referentes às PPPs. Que questões você colocaria em destaque de acordo com as pesquisas do grupo? Você poderia indicar especificamente a dimensão e um ou mais parâmetros de destaque? Então, partindo dessa fala da Malu, da qualidade para todos, né? Quando o nosso grupo trabalha que há uma diluição das fronteiras entre o público e o privado, isso significa dizer que o Estado repassa para a sociedade civil uma responsabilidade daquilo que ele deixa de fazer. E isso fragiliza o direito que é constitucional pelas condições em que essa oferta é colocada, né? Então, assim, e eu não estou falando aqui de uma particularidade, de algum lugar onde isso acontece muito bem. Eu estou falando aqui que a qualidade tem que ser para todos, que a nossa criança, toda criança que for para a escola, do norte a sul, de leste a oeste, ela tem que receber uma educação de qualidade. E a forma como essa oferta vai se dar, isso é problema do gestor. Isso é uma escolha política. Agora, os destaques, nós vamos poder pontuar alguns, né? Então, em relação assim, ao conteúdo com base na estrutura deste documento, assim, digamos, na estrutura e no seu escopo, né? O documento da consulta de 2024, a gente percebe que ele amplia o foco para a articulação intergovernamental, intersetorialidade, que ele mantém uma ênfase da gestão do acesso, na gestão de acesso, e embora ele aponte a oferta pela rede pública nos subitens 1.1, 1.2, 1.1.1, 1.1.2, vejam que ele não prevê a ampliação da rede pública para a educação infantil. Então, isso que a Malu está trazendo, que é o que tem, o que está transversal, qual é a nossa função? A nossa função, enquanto cidadãos, é fazer o processo democrático, vamos fazer a conversa, vamos dialogar e fazer nossas proposições, né? Outras coisas também que a gente percebe no ponto 1.3 é que a redação, muitas vezes, ela é muito genérica. Principalmente no ponto 1.1.3, nós destacamos, por exemplo, o acompanhamento e o monitoramento do acesso e a permanência de bebês e crianças nas instituições de educação infantil dos territórios urbanos e rurais. A quem cabe o acompanhamento e o monitoramento? Né? Então, assim, quem vai fazer essa fiscalização, de quem é essa responsabilidade? É dos conselhos de educação, é da Secretaria de Educação. O poder público tem que assumir isso. Porque senão depois a gente tem aqueles problemas que vão lá para o Ministério Público, que fazem a defesa pelo direito, né? Em relação ao outro ponto que a Malu trouxe, que é o ponto 1.1.17, 1.1.18, nós fazemos a defesa que o processo das parcerias não pode estar consignado nesses parâmetros de qualidade da educação infantil, porque isso pode ser, como eu disse, é uma opção do gestor, mas não é o parâmetro da qualidade da educação infantil, que é para todo o Brasil. Então, ele traz subjacente uma defesa dessa valorização da oferta privada como uma oferta de qualidade em detrimento da oferta pública. E isso é uma situação muito particular de cada ente. Então, e de acordo com a Constituição Federal, no artigo 208, é dever do Estado a educação.
e ela tem que ser efetivada. Lá no seu inciso 4 vai dizer educação em creche, pré-escola com as crianças de até 5 anos de idade, né? E essa oferta tem que ser pública. Ela tem que assegurar esse direito, né? E a democratização da educação. Por que nós temos tantas listas de espera? Isso não dá mais para a gente conceber, aceitar, tornar isso natural, né? A infância ela é um período. Tu não tem como pegar um adulto, depois colocar lá na educação infantil. O tempo passou. E se perdeu muita coisa, né? Nós temos também lá na dimensão 3, outro destaque para a dimensão 3, é que eles trazem ali o processo de avaliação, tá? E esse processo de avaliação presente no projeto político-pedagógico, né? E, ora, esse documento, ele se refere ao ato educativo, ora, as condições da oferta, ele vai criando uma dicotomia entre esse processo educativo, o espaço e os materiais. Então, ele aparta a qualidade do seu verdadeiro conteúdo. Porque, para nós, da educação infantil, a educação infantil é tudo. É o mobiliário, são os espaços, são todos os materiais, é a própria atividade, é o processo como um todo, né? E uma outra coisa que nós defendemos é que a avaliação, ela tem que ser, ela deve ser concebida como não é a avaliação da criança, né? Ela tem o propósito de repensar o processo pedagógico. O que se faz é o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança. O processo pedagógico, sim, tem que ser avaliado. Como essa criança interagiu para determinadas atividades, como a gente pode estruturar melhor o espaço, os materiais, o que eu vou colocar na sala, como eu vou modificar esse meu planejamento, como a minha escola pensa meu projeto pedagógico, né, o seu projeto pedagógico. E, para isso, como a Malu também já falou, nós temos documentos que são referência. As diretrizes, né, os próprios parâmetros de 2006, né? Lá na dimensão 4, também nós vamos apresentar uma discordância, enfim, fazer um destaque para a implementação de um sistema de coleta, organização, análise e divulgação de resultados de avaliações educacionais. E a nossa principal crítica é que a divulgação dos resultados pode levar à criação de um ranking entre escolas. E isso quer dizer qualidade? Não, isso não nos leva a nada, isso não é pedagógico. Muito pelo contrário, vai criar estigmas. Essa escola é desqualificada. Essa escola tem qualidade. Isso não contribui para a melhoria da qualidade, né? Muito pelo contrário, ela vai promover uma discriminação entre as instituições, uma em detrimento da outra. E o privado tem a sua própria competição, não precisa disso, e nem as escolas públicas precisam disso, né? Então, a nossa proposta é uma revisão dessa abordagem para uma gestão para a gestão desses resultados como um processo que inclua a coleta dos dados, a organização da análise, o tratamento equitativo dos resultados, né? Que seja realizado pelas secretarias de educação e que o objetivo dessa abordagem seja de qualificação do processo daquela escola, né? A abordagem que ela é revisada, identificar quais as escolas têm resultados que não atenderam às expectativas, como é que podem redirecionar os seus recursos, se ela precisa de mais recursos e apoio para que possam superar essas dificuldades, né? Então, isso sim implica num compromisso com a melhoria dessa qualidade, né? Numa melhoria contínua da qualidade da educação. Então, é nesse sentido que nós pensamos a avaliação. Bom, então, como vocês podem ver, né, são muitas questões que cada uma das nossas entrevistadas trouxeram aqui, e muitas coisas para a gente pensar, né? E nós vamos, então, agora, encerrando a nossa rodada de entrevistas, com, então,
apontamentos finais de cada uma, mas também com um compromisso pessoal de cada uma e de cada um que está aí escutando, né, de realmente participar, de fazer a sua parte, né, porque às vezes vem um documento e a gente nem sabe de onde que veio aquilo, de onde que apareceu. Então, vocês viram que elas mesmas trouxeram, né, um pouco da história desse documento, né, então isso é uma revisão, é uma atualização, é um documento que já está aí, mas que precisa ser adequado, né, e a gente, então, participando, também se compromete, né? Se compromete com ele, se compromete com esses parâmetros de qualidade. E como a Monique, a Malu e a Viviane trouxeram, não é qualquer educação, né? É uma educação de qualidade para todas as crianças, né? Então, não tem o CEP, né? É que ali é o centro, ali tem uma região que as escolas são melhores. Isso a gente tem que repensar, né? A gente tem que repensar isso. As escolas têm que ser boas em todos os lugares, né, onde há oferta. Então, eu vou passar, então, a palavra agora para a Viviane, para fazer as considerações finais, depois para a Malu e para a Monique. Então, eu gostaria de reafirmar a importância da participação, a importância de uma responsabilidade ética, que é nossa, militantes, professores, principalmente defensores da garantia do direito de todos, da educação pública de fato de qualidade. Reafirmo as proposições, os elementos apontados pelas colegas na noite de hoje, né, a importância de pensar que quando a gente fala de qualidade, a gente fala qualidade para todos. A gente, muitas vezes, faz uma dicotomia na hora e lê o contexto educacional, separando muitas vezes o que é do público e do privado, e entendendo que a legislação e as exigências de qualidade são exigências que estão muito distantes umas das outras, de fato, lá no chão da escola. E aqui a gente faz uma defesa para todos. Muito do que a gente vive hoje é responsabilidade, muitas vezes, de uma falta de controle, de acompanhamento, de fiscalização. É o que a Maria Malta Campos vai nos falar desse divórcio entre o proposto e o vivido, né? Então, a gente convida todos para a seriedade, para a participação nesse processo, para qualificar de fato a oferta e para pensar também que os indicadores de qualidade eles já nos traziam uma concepção de avaliação. As escolas que usaram as dimensões dos indicadores de qualidade já avaliavam aquilo que ofereciam. Então, essa concepção de avaliação é uma concepção extremamente importante para ser retomada neste documento, né? Então, desejamos a todos um aprofundamento naquilo que se propõe o documento, um debate e uma participação para todos. Obrigada. Então, gente, dando sequência aqui, né, acho importante a gente retomar que o nome do documento é Parâmetros Nacionais de Qualidade, né, para a Educação Infantil. Então, a gente está num processo riquíssimo, né, maravilhoso do ponto de vista democrático desta consulta popular, um desafio em função do pouco tempo para a gente se organizar para a participação e o período do calendário civil, né, que pega o início do ano escolar, do calendário letivo. Então, é um desafio, mas vale a pena participar, como a Viviane disse, vale a pena a gente deixar o nosso registro nessa história, que a gente está também aqui, assim, querendo contribuir, né? E nessa perspectiva da qualidade, a gente tem que entender que não existe um conceito neutro de qualidade. A qualidade é também um conceito em disputa. E a qualidade, ela é um processo, ela é uma construção que se faz de uma maneira negociada em cada coletivo de escola, em cada rede municipal, em cada sistema de ensino, a partir do quê? A partir de espaços participativos e formativos. Então, será ótimo se essa experiência de fazer parte da consulta
promova em diferentes lugares, em diferentes escolas, conselhos de educação, secretarias de educação, instituições da sociedade civil, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, quem quiser participar e puder participar dessa consulta, né, as instituições que têm parceria com o poder público, que a gente falou aqui sobre elas, né, que elas possam também se identificar com esse documento e olhar, né, para ver se ele atende aquilo que elas pensam que é qualidade, né? O que seria qualidade? Porque a gente falou aqui no âmbito da qualidade para as crianças, que às vezes a parceria, por ser um per capita menor, não dá conta de uma mesma qualidade oferecida numa rede municipal, mas tem também a questão da contratação dos profissionais, que nem sempre o recurso permite a contratação de professores, professoras com formação, com um curso superior, como diz a LDB, né? Então, vejam que a precarização não é só no atendimento da criança, ela é também na identidade, valorização e condições de trabalho de quem está lá, sabendo-se por várias pesquisas que isso repercute na qualidade do atendimento das crianças, né? Não tem como não repercutir se há precariedade na contratação profissional, se há desvalorização desses profissionais que estão lá, porque não são reconhecidos e reconhecidas como professores, mas sim com outras nomenclaturas, mas exercendo a função docente, né? O problema se coloca aí, quando as pessoas são contratadas com outras nomenclaturas para ter um piso salarial menor, né? E acabam assumindo a função docente de uma maneira inadequada, porque não tem a habilitação para tal. Então, quando a gente está aqui falando da qualidade para todo o sistema, a qualidade pressupõe também valorização profissional, salário, carreira, condições de trabalho, a questão da hora-atividade que permita a participação no planejamento, que, por sua vez, vai repercutir na documentação pedagógica, nos tempos de observar as crianças, na construção de materiais, na elaboração e avaliação dos projetos pedagógicos. Para isso, a gente precisa de um tempo que não é diretamente de atendimento às crianças, mas é que para o trabalho pedagógico com as crianças ser qualificado, as famosas reuniões de equipe, a formação continuada, né? Então, isso precisa estar presente nesse documento. E isso está garantido lá na lei do piso, né? A lei do piso garante esse tempo para o trabalho que não é o trabalho docente em contato direto com as crianças. Então, pensando nessa perspectiva da qualidade como algo que se constrói, que é formativo, temos aqui uma oportunidade formativa. E lá no documento, quando ele fala em qualidade, na dimensão 4, ele vai falar do monitoramento e avaliação daquela oferta que vem sendo feita e que precisa ser feita, né? O sistema precisa fazer. E num outro item, no 4.2, ele vai falar da questão da autoavaliação institucional, que é fundamental, porque nós precisamos parar e fazer o nosso processo de autoavaliação. E a Viviane chamou a atenção dos indicadores da qualidade como um instrumento que permite essa autoavaliação. Porém, essa autoavaliação, ela tem que funcionar numa sistemática de avaliação que vai do ambiente escolar até o nível macro do sistema, chega até o MEC, né? Um movimento ascendente e um movimento também horizontal. Então, nós discutimos na escola como nós estamos fazendo uma autoavaliação com a nossa comunidade, respeitosamente incluindo as crianças nesse processo de consulta, mas a gente tem que reportar aquilo que não é responsabilidade da escola e que está faltando para a gente alcançar a qualidade. E os municípios, no mesmo nível, fazem essa discussão horizontal e fazem essa discussão no âmbito do Estado, e o Estado também chega até o nosso Ministério da Educação, o nosso governo federal, que tem que pensar políticas e prover condições para garantia nos sistemas, independente da condição própria de cada município. E aí entra o item do financiamento, que é fundamental, né? Estamos vivendo um processo de aprovação e construção de regulamentação para um novo Fundeb, e esse novo Fundeb se propõe a fazer uma complementação maior da União e mais justa, dando mais para municípios que têm menos condições próprias. Para quê? Para que todas as crianças tenham qualidade independente do município onde elas nasceram, porque senão a gente vai estar penalizando as crianças se o município tem um PIB pequeno, né? Então, essa questão da avaliação, ela envolve vários aspectos, ela é fundamental, acho que é importante a gente dizer isso, né? A avaliação é fundamental. Então, pensar em parâmetros de qualidade que contemplem aquilo que a gente aponta lá no nosso horizonte como avanço para a oferta de educação infantil
também é fundamental. As nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil são um documento de referência, onde a gente pode olhar para isso. O MIEB aprovou na CONAI uma moção repudiando a avaliação externa de crianças da pré-escola, vinculada à avaliação da OCDE, porque a gente tem toda uma legislação que diz que a avaliação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças é competência da escola, dos profissionais que com ela trabalham, e não avaliação externa, né? O nosso foco aqui tem que ser em avaliação nas condições de oferta, nos processos pedagógicos que a gente consegue oferecer para essas crianças com aquilo que a gente tem, né? Que são profissionais com formação, infraestrutura, materiais, condições de trabalho. Nós temos isto, é por aí que tem que passar, então, a discussão nesse processo de avaliação que a gente está fazendo, de uma proposta de um documento que se tornará um parâmetro nacional para a gente avaliar a qualidade das instituições e dos sistemas de ensino. Então, nosso reforço aí a participação. Nick, então. Pessoal, vou repetir um pouquinho as minhas colegas que antecederam, dizendo que vivemos um momento muito rico, e que nossa criança merece uma educação de qualidade independente da instituição onde estiver. Nós, professores, profissionais da educação, temos que ter uma luta intransigente por uma educação de qualidade. Isso tem que ser uma política de Estado, não pode ficar modificando a cada governo. Nós precisamos que a nossa criança seja bem atendida nas instituições, com profissionais qualificados. O documento, ele nos convoca a uma reflexão. Ele é um documento riquíssimo, que provoca também o processo democrático, porque nem todos pensam igual, mas eu acho que é importante que todos participem, né? E eu gostaria ainda de dizer algumas coisas rapidamente, que em relação, esse documento ele vai tratar, como já foram feitos destaques, sobre formação, carreira e remuneração dos profissionais, né? Da gestão dessas instituições, do currículo, das interações, das práticas pedagógicas, da interação com as famílias e a comunidade, dessa intersetorialidade, de espaços materiais e mobiliários, infraestrutura, enfim, ele é um documento rico, e algumas pessoas vão se enxergar melhor em determinada dimensão. Não deixem de participar. Participem, porque é a riqueza do processo. Muito obrigada, Ariete, a Educação Infantil na Roda, Malu, pela oportunidade, Viviane também, pela oportunidade da gente estar mais uma vez aprendendo e conversando, e uma boa noite para todos. Então é isso, gente. A gente se encontra na próxima rodada de entrevistas do programa Educação Infantil na Roda. Agradecemos a Viviane, a Malu e a Monique por estarem aqui conosco, esclarecendo, trazendo mais do que informação, né, mas ideias. Eu acho que assim a cabeça de todo mundo já está fervilhando, né, porque é isso, assim, né, a educação infantil é um campo muito fértil de ideias, de concepções, e a gente, então, acho que quem não é da educação infantil, venha para a educação infantil, porque é um lugar de muita alegria, de muita construção e muita criação. Muito obrigada a todos, então, por nos acompanharem, e a gente encerra, então, aqui. Obrigada.